Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados, nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. É segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana com dedicação, com empenho por aqui. Saúde para todo mundo, e vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão debater os nossos assuntos aqui propostos. Floriano Pêssaro, sociólogo, ele é diretor de gestão corporativa da Apex Brasil, Agência de Promoção e Investimento do Brasil, também foi deputado federal. Pêssaro, bem-vindo, obrigado pela presença com a gente mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Mauro, obrigado, bom dia a todos e a todos os ouvintes, é um prazer imenso estar com vocês. Também com a gente aqui formando a nossa bancada, Roseli Tardelli, jornalista, apresentadora, produtora cultural, fundadora da agência de notícias da AIDS. Tudo bem, Roseli? Bem-vinda, obrigado pela presença com a gente. Imagina, é um prazer nosso estar aí com vocês. Muito boa tarde a todos, uma ótima semana. Brasil ganhou, nós vamos em frente. Semana já começa com boas notícias para a gente comentar. As meninas se deram muito bem contra o Panamá, o que foi lindo. Sim, 4-0 foi fora o show, né? Muito bom estrear, passar aquele momento, né, do início, né, da competição. Aquele nervoso já fica para trás, fica tudo melhor para as meninas mostrarem o seu futebol. Parabéns para todas elas. André César também, cientista político, na nossa bancada, sócio da Road, assessoria legislativa. Tudo bem, André? Boa tarde, um prazer, uma alegria estar aqui. Vamos lá, para frente Brasil, no bom sentido, vamos ganhar essa Copa. Em todos os sentidos. Vincenzo Carozzi, advogado, doutor Vincenzo, tudo bem? Ele é equity partner do escritório Carozzi e Marques Avvocati, né? E consultor jurídico do Consulado do Brasil em Roma. Tudo bem, doutor Vincenzo? Tudo bem, Mauro, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos e a todas. Tudo perfeito, tudo ótimo. O doutor Vincenzo está em Maceió, o Floriano Pêssaro está em Brasília, não é isso, Pêssaro? É isso mesmo, é isso mesmo. Os demais estão nacional, aqui em São Paulo. Programa nacional. É isso aí, vamos lá, 12:03, primeiro assunto para a gente tratar por aqui. O Cristo Redentor projetou nesse sábado o Relógio do Clima, iniciativa de um grupo internacional de cientistas e ativistas que indica o tempo que resta para frear as mudanças climáticas e que, pela primeira vez, marcou menos de 6 anos. No Cristo Redentor, o relógio passou de 6 anos para 5 anos, 364 dias e 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, nesse momento em que vários pontos do planeta registram ondas de calor extremo. Segundo o grupo, esse é o tempo que resta para a humanidade evitar ultrapassar o limite de aquecimento a 1,5 grau centígrado e ficar salvo de cenários climáticos catastróficos. Olha, Floriano, eu começo com você a respeito desse tema. Do que se trata isso aqui? Tem uma previsão, né, de ativistas, de cientistas, e essa previsão foi feita no início do século, e o que se diz a partir dessa previsão é de que por volta de 2040 a temperatura média do planeta seria 1,5 grau, 1,6 mais quente, comparando com a temperatura na era pré-industrial. Só que agora essa estimativa é de que o aumento médio da temperatura global alcance isso aí, 1,5 grau, 1,6 grau, em 2030, ou seja, 10 anos antes daquela previsão. Né? Como é que você observa todo esse movimento a partir do que aconteceu no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor? Não, veja, obviamente que é um motivo de preocupação para todos na Terra, né?
os fenômenos climáticos que estão acontecendo globalmente, eles interferem na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, mas não só na questão climática, mas também na questão produtiva, né? Isso pega em cheio a produção agrícola, né? A questão do uso e racionalização da água, a questão dos mares, né? Que estão subindo, o nível dos mares estão subindo, ameaçando derretimento de parte das geleiras, o que vai causar, obviamente, a inundação de muitas cidades que estejam na beira do mar, né? na beira-mar. Então, é um fenômeno grave na Terra. Há, obviamente, aqueles que defendem que esse é um fenômeno cíclico, né? de milênios em milênios, você tem mudanças drásticas na Terra, como teve lá atrás, a era do gelo, a era disso, a era disso. O problema é que a interferência do homem ela é visível e ela é medida, ela é científica, ela não é um achismo. A ciência mostra que a interferência do homem no modo de produção e na geração de gases, especialmente o carbono, é algo nefasto para a Terra. Bom, nós temos hoje uma inteligência e uma capacidade instalada, até mesmo na produção mais moderna, que mostra que é possível fazer de um jeito diferente. Então, é possível manter um sistema funcionando, né? Especialmente o sistema capitalista, né? Esse sistema que está instalado na maioria dos países do mundo, que é um sistema de consumo, mas um consumo mais consciente, um consumo mais racional, um consumo mais sustentável, um consumo que permita às pessoas terem um determinado padrão de conforto sem necessariamente manter o mesmo padrão de consumo. E é importante lembrar que hoje a Terra não tem só um desequilíbrio climático, ela tem um brutal desequilíbrio social. E que se todas as pessoas do mundo consumissem aquilo que uma minoria hoje tem de padrão de consumo, a Terra já teria sido consumida, né? Fazendo um trocadilho. Então, é preciso que a gente repense todo o padrão de consumo, a questão da reciclagem, a questão da transição energética. É possível hoje que todos os países possam ter fontes de energia renovável e sustentável. A energia que vem do mar, a energia que vem das ondas, a energia que vem do ar, a energia os ventos, a energia que vem do sol, né? E outros tipos de energia. O Brasil tem uma transição energética que é exemplar para o mundo, porque há quase 30 anos a gente usa o álcool, que é um combustível renovável e muito menos poluente, como uma energia para movimentar a nossa frota de veículos, de ônibus e de caminhões, não só de automóveis, e agora já se fala até de aviões. Então, é possível, e o Brasil é um exemplo, né? O Brasil pode ser e deve ser, e a gente trabalha para isso, especialmente agora no governo do presidente Lula, está muito claro que é preciso trabalhar a transição energética, e o Brasil tem que ser o grande exemplo dessa transição energética, ter uma matriz energética limpa e sustentável. E é possível que a gente tenha não só a Amazônia como nosso principal recurso, e por isso o combate ao desmatamento e a exploração ilegal de recursos naturais na Amazônia, para que a gente possa ter como o crédito de carbono, né, que será a moeda do futuro de troca entre as nações, que a gente possa ter a Amazônia como o nosso grande tesouro, né? A gente sempre soube disso, mas não sabia como usá-lo. E agora a gente sabe, através dos créditos de carbono, que a Amazônia pode ser o grande tesouro nacional, fazer uma grande renda, né, um grande volume de recursos para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais equânime e mais sustentável. Mauro, estou pensando aqui o seguinte, deixa eu já entrar direto na conversa, eu acho que, assim, meninos, ouvintes, internautas e tudo mais, eu acho que a água está batendo nos nossos, já está mais do que na cintura, não é? Está na hora da gente começar a colocar em prática todas as mudanças que a gente sabe que tem que acontecer no mundo, tá certo? Então, todo mundo pode consumir menos,
todo mundo pode melhorar, ter um consumo mais consciente, todo mundo pode aprender a reciclar. A gente aprende a fazer isso em casa, a separar o que é sólido, o que é orgânico. Então, está na hora do mundo aprender que a questão climática, as questões que estão nos envolvendo a todos, veja aí como é que está a situação. Eu tenho amigos na Espanha, tenho amigos na Europa, o pessoal não aguenta sair de casa, a sensação térmica é 50 graus em Madrid. Eu acho que 2019, acho que foi a última conferência de AIDS que nós estivemos, de 2 em 2 anos o mundo se reúne para discutir a questão do HIV em congressos internacionais. E fui a Madrid depois, primeiro estava em Amsterdã, depois eu fui a Madrid. Era quase impossível de andar pelas ruas de Madrid. Então, assim, a água já passou do calcanhar, já passou da cintura, e está na hora da gente mudar. Está na hora da gente criar alternativas práticas, e o mundo está mostrando isso, quer dizer, existe gente preocupada com essas questões, existem não só ativistas, como empresas mais, eu diria, mais conscientes e mais ligadas, e está na hora da gente mudar. Acho que a pandemia trouxe uma grande contribuição para nós todos, para a humanidade, não é? Veja como nós nos adaptamos na pandemia. Eu estou aqui, Floriano está lá em Brasília, Vicente está em outro lugar, o André está em outro lugar, acho que Mauro e eu estamos em São Paulo, né? Eu estou aqui em São Paulo. Então, assim, veja como nós fomos criando alternativas. Olha como a humanidade criou alternativa quando a gente precisa criar. Então, nós precisamos, sim, criar alternativas imediatas e urgentes para que não aconteça mais o que tem acontecido, que aconteceu no século passado. O século XXI espera de nós outras atitudes, e a gente tem condição de mudar. Roseli, você falou da pandemia e era nesse ponto que eu queria chegar, a questão das doenças, porque o Floriano Pêssaro falou dos diversos equilíbrios decorrentes, né, do problema do aquecimento global. E entre esses problemas, evidentemente, são as doenças que não param de surgir. A gente vê doenças consideradas erradicadas que estão voltando, evidentemente, né, por problemas com relação à vacinação, as pessoas não vão buscar suas proteções, há os movimentos contrários, enfim, mas também a influência climática em relação ao surgimento de doenças. Sabe, é muito complicado, gente. Foi o que eu falei, eu comecei minha conversa aqui com vocês dizendo, gente, está mais do que na hora da gente mudar. Nós temos informações hoje para mudar comportamento, nós temos informações hoje para consumir menos, nós temos informações para sermos menos nós, né? E mais o todo. Acho que veja que interessante também esse movimento que existe hoje de compartilhar. Hoje, Floriano, quando o pessoal, a moçada jovem, quando quer viajar, nós não, que a gente é de outra geração, mas a moçada, quando quer viajar, compartilha pelo BlaBlaCar. Nós estamos compartilhando aqui uma série de... Vamos compartilhar no decorrer dessa uma hora aqui, uma série de conceitos diferentes, uma série de ideias, e está cada um num canto. Então, assim, está mais do que na hora da gente mudar os nossos hábitos, as nossas formas de pensar a vida, as nossas formas de atuação, não é? A nossa forma de nadar no mundo. Como é que a gente nadou no mundo até agora? Tá certo? A questão que me trouxe à tona e que fez com que há 20 anos eu fundasse a Agência AIDS. Veja, a questão do HIV não está resolvida, parece que está. Veio a pandemia da Covid-19 e nós começamos a disputar a patologia. E a gente não tem que disputar espaço quando a gente fala de patologias no mundo. A gente tem que tentar pegar a experiência de uma patologia e trazer para outra e melhorar a vida de todo mundo na Terra, gente. Nosso grande desafio é sermos almas melhores, pessoas melhores, indivíduos mais conscientes. Né? O que é ser um indivíduo mais consciente? É ter o meu espaço e colaborar para que o outro construa o espaço dele também. O Brasil é um país que, no início dessa questão do HIV, há 40 anos atrás, o mundo ficou discutindo se deveria prevenir ou se deveria tratar. O Brasil fez as duas coisas e nós tivemos resultados bastante significativos, que, graças a Deus, esse Brasil que voltou, esse Brasil que o Floriano faz parte, esse Brasil que nós ajudamos a construir, que temos ajudado a construir, está trazendo hoje uma outra consciência. Que absurdo que nós vivemos nos últimos 4 anos negando tudo, né? Um absurdo esse obscurantismo, esse negacionismo que a gente vivenciou no Brasil. Então, é momento da gente perceber que a gente pode mudar no meio ambiente, a gente pode mudar na nossa saúde. Está fazendo exercício? Não começou ainda? Floriano, como é que anda a sua vida? Eu sei que ele é de bicicleta no final de semana.
Vicente, o André, vocês fazem exercício? Vamos ouvir o Vocês André, estão depois... comendo, vocês estão comendo menos carne? Vocês estão chapando menos? Como é que está a vida de vocês? Vamos lá. Como é que vocês querem viver esse terceiro milênio? André. Não, bom, em primeiro lugar, de fato, a questão ambiental, a questão climática é o grande tema dessas gerações, né? E precisa ser abordado com urgência. Esse relógio lá no Cristo Redentor mostra claramente isso, e a gente sente no dia a dia, né? Você vê a Europa com esse calor excessivo, as pessoas não conseguem sair às ruas, e isso é cada vez mais recorrente. Aqui nós temos ciclones tropicais que passam destruindo. Então, não tem para onde correr. E, assim, o que me preocupa é que os países centrais, em especial, eles têm o discurso, têm a retórica, mas não atuam de fato. Na verdade, as COPs são ótimas, ano a ano o mundo se reúne para debater, discutir, buscar soluções, encaminhamentos para essa crise, só que, na verdade, você não vê a coisa acontecer, né? E, como a Roseli bem colocou, aqui no Brasil nós tivemos 4 anos de retrocesso que cobram sua conta também. Agora vamos ter que correr atrás. Estamos correndo atrás de novo desse prejuízo que nós vivemos, e isso é uma questão, na verdade, que, na minha avaliação, agudiza com a Revolução Industrial, e a partir daí o homem queimando o carvão, queimando o carbono, está aí. Então, é algo que realmente a conta está chegando, e de maneira rápida. O que assusta, Mauro, é realmente a velocidade desse processo. Ano após ano, parece que nós subimos degraus aí, a água está subindo, como a Roseli bem colocou, a água já passou da cintura. Agora, eu temo que essa falta de entendimento entre as nações, entre as lideranças políticas, empresariais, né, formadores de opinião ao redor do planeta, falta um entendimento mínimo para se sentar de verdade, temos isso, quais são os caminhos que nós podemos encontrar para começar, pelo menos, a minimizar esse quadro, né, que é algo que está realmente dramático, e 5 anos não são nada, 5 anos nós estamos aí, e é algo realmente complicado. Agora, no nosso caso aqui, esse retorno do protagonismo positivo da Amazônia é muito importante. E não só a Amazônia, os demais biomas também são fundamentais para essa abordagem. O Brasil tem um ativo importante, o governo está falando agora na transição verde, né, na agenda do segundo semestre, que eu acho uma coisa fundamental, mas tem que mostrar, tem que acontecer. Retórica não resolve, não enche barriga de ninguém. Então é preciso tocar isso, e realmente os hábitos de cada cidadão, cada pessoa. Claro que nós temos desigualdades aí monstruosas. Você não pode pedir para uma pessoa desempregada, em situação de rua e coisa do gênero, para entrar, se engajar nesse processo. É muito complicado. Mas eu temo, sim, que o tempo passando e pouca ação efetiva, global, inviabilize qualquer tipo de ação mais efetiva que busque realmente soluções. E, Roseli, eu sempre comi pouca carne. Eu não sou carnívoro assim, mas então esse problema aqui nós não temos, não. Mas é algo realmente muito sério, e é o grande assunto, é o grande tema. E imagino que, de novo, no caso do governo brasileiro, será necessário uma abordagem mais específica. Passou essa agenda imediata fiscal, reforma tributária, arcabouço e por aí vai, vamos focar na agenda verde, vamos dizer assim. E vamos aonde vai esse negócio. Sim, sua percepção sobre esse tema, doutor Vincenzo, e a gente passa para o próximo assunto, que está relacionado com o que a gente está debatendo aqui, tratando, que é justamente o plano de transição ecológica do governo federal, que deve aí para o segundo semestre. Vamos ver. Ma un plano di transição ecologica esiste também na Europa, foram criados ministérios da transição ecológica, mas sabe qual é o problema verdadeiro? Nós somos mais ou menos, pouco menos de 8 bilhões de pessoas no planeta, e temos 2 países que fazem 3 bilhões,
que assinaram todos os acordos, as convenções, os pactos, sim, vamos, e não respeitam. Aí é inútil falar de tudo isso e dizer para um pobre, olha, você infelizmente chegou agora não estamos com água aqui na cintura e você precisa ficar pobre, porque temos que salvar o planeta. É um problema, porque não pode dizer para pessoas que têm 1,5 bilhão de pobres, não pode desenvolver assim, não pode. Encontra situações, soluções para ser sustentável. Teremos que tomar um encontro, um acordo, ou, do outro lado, dizer, olha, se vocês não vão respeitar aquilo que assinaram, não vamos fazer comércio com você. Quem é que não quer mais comerciar com a China? Tem qualquer um que tem coragem de dizer, não, eu não trato com a China. Tem qualquer governo que fala, não, eu não trato, eu não vou contratar engenheiros da Índia. Não, não é assim. Então, vamos dizer que é tudo como botar como fechar um buraquinho na calça. Fecha hoje, fecha amanhã, a calça não vai ficar no eterno e pode ser usada, utilizada para sempre. A solução deveria ser séria. É muito bom essa coisa de publicidade, é muito bom para engajar as pessoas, mas também reciclam. Nós estamos agora falando através de um meio que precisa de nióbio para ser construído. O 90% do nióbio do mundo é minerado aqui no Brasil, mas não é reciclado. Poderia ser jogado no lixo. Tem um custo de extração que é um custo ambiental, apesar que a CCBN fala que não, eu sou bom em fazer isso, mas qualquer terra rara que é extraída tem um custo ambiental incrível. Como é que vamos dizer, olha, não compre um último Samsung, o último iPhone, a última coisa, pode utilizar o velho Ericsson de 20 anos atrás, que tem menos terra raras, e liga igualmente. Mas hoje a gente nós queremos saber as coisas na hora. Na hora. Sim. Não podemos aguardar 2 minutos para saber o que aconteceu. Na hora. Ok, bom, vamos passar aqui para o próximo tema, pessoal. 12h23 agora, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet, e pelas redes sociais. Após o arcabouço fiscal e a reforma tributária, o governo federal agora volta os olhos para o plano de transição ecológica que deve ser lançado, deve tramitar aí agora em agosto, já nesse semestre, né? O conceito do plano visa a promoção de uma economia com crescimento pleno, mas aliada à preservação ambiental. A chamada economia verde deve estimular a geração de empregos e a produção de renda para toda a população e, ao mesmo tempo, adotar medidas para a redução de gases de estufa e ampliar a eficiência energética com o uso sustentável dos recursos naturais. Bom, Floriano, o Brasil se esforçando nisso, até porque a gente tem falado aí nos últimos tempos sobre acordo Mercosul e União Europeia, e esse plano é ponto crucial para destravar esse acordo também, isso tudo está na conversa, mas a gente precisa, para isso prosperar, o apoio do setor produtivo, evidentemente, né? Para que se ajuste as diretrizes, e ambiente político para votação. Como é que está essa questão do ambiente político em primeiro lugar? Bom, o governo tem conseguido vitórias importantes no Congresso, né? E isso é baseado numa estrutura que é uma estrutura que surpreende alguns, mas não aos democratas, né? Que é a estrutura do diálogo. O governo vem usando basicamente como instrumento de negociação com o Congresso muito diálogo, muito tempo dedicado a esse diálogo de vários ministros, não só do ministro da Articulação Política, né, o ministro Alexandre Padilha, mas especialmente o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o próprio ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que tem uma paciência invejável para tratar de assuntos políticos e uma retidão para tratar de assuntos públicos, né? Então, eu acho que isso tem contribuído. É claro, o Congresso continua tendo as suas emendas,
o modus operandi da relação executivo-legislativo não foi muito alterado, em que pese foi dado maior transparência a esse modus operandi com o fim das emendas secretas, que era uma excrescência, né, que havia sido criada no governo anterior. Então, há uma perspectiva cada vez maior de uma integração. Na verdade, eu acho que aqui todos sabem, né, André, Mauro, Vicenzo, e a própria Roseli nem se fale, o Congresso anda melhor ou pior de acordo com a popularidade do governo, né? E a popularidade do governo está muito lastreada na economia. Então, quando a economia vai bem, a popularidade do governo vai bem, a relação com o Congresso vai bem, né? E é normal que seja assim, porque o Congresso é uma casa representativa diretamente da população, né? Eles são eleitos pela população, representam fatias, parcelas de interesses da população, regionalmente ou setorialmente, e, portanto, são atores que estão de melhor ou pior humor baseado no desempenho do governo, que é baseado no desempenho da economia. Então, feita essa observação, o que eu quero dizer é que eu tenho muita esperança, muita expectativa de que a gente consiga avançar em reformas importantes. A mais importante delas é agora a reforma tributária, porque vai dar maior isonomia a estados, vai dar maior isonomia à tributação no país, né? Uma maior equidade, acima de tudo, num país em que os ricos pagam menos impostos proporcionalmente que os mais pobres. Nós temos um país que, legalmente, hoje, ele promove um Robin Hood às avessas, né, tirando recursos dos mais pobres e transferindo para os mais ricos, em várias áreas, não só na educação, na saúde, mas em subsídios, em benefícios de imposto de renda, assim por diante. Então, é preciso reequilibrar isso de forma que a gente possa realmente voltar a ter um país mais justo, mais equânime do ponto de vista tributário. E, por último, mas não menos importante, é essa questão da economia verde, que está no centro do governo. Cada ministério criou uma área específica para tratar da economia verde, cada ministério. Então, é interessante porque está muito horizontalizado. Então, praticamente todos os ministérios têm um departamento só para cuidar de mudanças climáticas e economia verde. Claro que todos lastreados no Ministério do Meio Ambiente, liderado pela ministra Marina Silva, mas o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem trabalhado muito na criação do Fundo Verde. O secretário do ministro Alckmin, que é o secretário Rodrigo Hollenberg, está com essa agenda como uma agenda de desenvolvimento econômico, industrial e de serviços. Então, assim, está todo mundo pensando como é que o Brasil pode liderar esse hub dos créditos de carbono no mundo. No mundo terão alguns hubs de troca de crédito de carbono, e o Brasil quer ser o líder nesse processo na América Latina. Então, para isso, a gente precisa estar preparado, regularizado, né, e adequado às normas internacionais, que também ainda estão se adequando a partir da COP23, e até, acreditamos, a COP28, nós vamos ter já um mercado de crédito de carbono funcionando no mundo inteiro, e o Brasil tem que liderar esse processo. Olha, 12h29 agora, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e redes sociais. Eu vou conversar com você que está aqui com a gente no programa Gente que Fala, você que é empresário, executivo, representante de qualquer entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Estamos no ar há mais de 22 anos, quase 23 anos, né, gente? Atingindo o público do mundo inteiro pela internet, sempre debatendo as principais questões, os assuntos do dia relacionados com todas as áreas, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Entre em contato com a gente pela nossa central 50 52 55 55 para conhecer todas as possibilidades de parceria com a gente. Traga a sua marca para ser divulgada. O programa Gente que Fala quer dar prestígio para a sua marca e o consumidor quer consumi-la, evidentemente. Então, 50 52 55 55 para você fazer o contato com a gente e estabelecer todas as parcerias possíveis com o programa Gente que Fala. 12h30.
Vamos falar um pouquinho de política agora. Eleições 2024. A disputa pelo governo da maior cidade do país, São Paulo, tem também grande impacto sobre a sucessão presidencial. Claro, ainda é cedo para apontar favoritos, já que muitos nomes ainda sequer entraram na corrida pela Prefeitura paulistana, mas alguns especialistas já indicam uma tendência a uma nova nacionalização do debate, já que os pré-candidatos anunciados, que já estão aí, já estão postos, o próprio atual prefeito, Ricardo Nunes, que tem buscado se aproximar de Jair Bolsonaro, e o deputado Guilherme Boulos, que deve ter o apoio do presidente Lula. André César, assunto para você, é isso aí, né? Mais uma vez, uma eleição local, nacionalizada, né? Quando se trata de São Paulo, sempre acaba acontecendo isso, né? Exatamente, Mauro. Inclusive, na semana passada, no final da semana passada, eu escrevi sobre o tema, e, de fato, é inevitável essa nacionalização da disputa paulistana, e é uma antessala da sucessão presidencial em 2026, né? E, no caso, hoje nós temos realmente esses dois postulantes principais, o atual prefeito, que ainda é pouco conhecido, inclusive o Ricardo Nunes, ele precisa aparecer mais, criar um movimento pelo bem dele, da candidatura dele, à reeleição, né? E o Boulos, que apareceu como um nome natural na esquerda. Agora temos que ver se o PT vai cumprir o acordo com o Boulos. Vão confirmar, tanto que o Lula recentemente teve que falar, não, está sacramentado isso, não tem conversa, você é o candidato desse polo, vai ser você, não tem por que mudarmos o que foi acordado e entendido já lá atrás. E agora tem os potenciais outsiders, aí vamos dizer assim, Tabata Amaral, Kim Kataguiri, o próprio nome do Eduardo Bolsonaro apareceu numa pesquisa recente, da semana passada, no Instituto GERP, né? Agora, de fato, pelo andar da carruagem que nós estamos vendo, você vai jogar os dois juntos, vão chegar os dois na reta final. Quem tem a caneta na mão, o atual prefeito, tem condições de crescer, sim, tem condições de aparecer. Agora, tem pontos polêmicos aí, por exemplo, uma questão muito sensível para a cidade, que é a Cracolândia. O destino da Cracolândia, o que se fazer com essa população nessa situação, que cresce a olhos vistos, ganha força, infelizmente, e é uma tragédia humanitária. Então, como trabalhar isso, como enfrentar esse ponto que tem é muito sensível e tem impacto eleitoral direto, né? E também como vão se dar as parcerias aí, como que o atual prefeito vai se aproximar do bolsonarismo, mas como que ele vai trabalhar o bolsonarismo? Pode ter uma rejeição grande, porque mesmo São Paulo, capital, o eleitor médio não é um eleitor do interior do estado, que ele se brinca, né? O corredor da Anhanguera, quando você pega o corredor da Anhanguera, você vai ficando cada vez mais conservador até chegar lá na região de Presidente Prudente, lá na virada no final do estado, né? Então, como calibrar discurso e ação e projetos que, no limite, não façam ele perder votos. Hoje, eu aposto, quer dizer, muito cedo, como você bem colocou, faltam muitos meses ainda, mas o Boulos tem um capital político bem trabalhado, e se não for traído por hoje aliados, hoje quem está a ele aliado, ele tem condições reais. Ele tem, inclusive, uma questão simbólica, ele se lembra um pouco o Lula jovem, né? A barba e tudo mais, o discurso. Então, ele é bom de mídia, então ele pode realmente avançar nesse jogo, nesse xadrez, mas sempre ter em mente também que outros nomes podem aparecer, que não estão no radar hoje, que a gente não sabe quem são. A política é muito dinâmica, a política eleitoral é muito dinâmica, então você pode ter o surgimento, a aparição de outros nomes e até a conjuntura, como o Floriano falou, inclusive a economia, a situação da economia, o estado da economia, lá já na campanha, no início do ano que vem, pode ser determinante para um lado ou para o outro. Então, isso é muito importante. Agora, a população Mauro, de soluções... Mauro, Fala. Desculpa, o André, eu estava aqui pensando o seguinte, né? Você estava falando do pessoal, das pessoas que estão naquela situação de absoluta vulnerabilidade na Cracolândia, e eu fiquei pensando o seguinte aqui, viu, André, viu, Floriano, viu, Vicenzo?
deixando um abraço aí para o Luquete, para o Fausto Camun e também para a Zenilda. Sabe como é que o nosso pessoal do HIV conseguiu construir uma resposta interessante quando a gente fala do enfrentamento que a cidade de São Paulo e que o Brasil conseguiram na construção de uma ação mais cidadã e solidária com o HIV? Ouviu sociedade civil, começou a tornar política pública o que eram sugestões, não é? Então, acho que quando a gente fala da situação de absoluta vulnerabilidade, vergonha para todos nós, para a espécie humana, que é a Cracolândia aqui em São Paulo, eu fico pensando se não seria o momento de juntar todo mundo e conversar diferente, sabe? Trazer aí gente que tem trabalho, essas ONGs que estão na rua há muito tempo, o pessoal do Edley, o padre Júlio Lancelotti, as pessoas que... Os psicólogos, os consteladores, os reikianos, sabe, a gente fazer uma ação humanitária mesmo, porque isso vai ser uma disputa política, o André colocou muito bem, vai ser uma disputa política o ano que vem, e a gente percebeu aqui, nós que somos paulistanos, né, Floriano, e nenhuma administração conseguiu construir uma resposta cidadã, inclusive solidária, para essa questão da Cracolândia, das pessoas que estão lá. Ninguém. Então, está na hora da gente pensar diferente isso, porque, gente, é São Paulo, é a maior economia do Brasil, é a cidade onde tudo acontece. São Paulo, veja a parada esse ano, tivemos aí 3 milhões de pessoas na rua, nosso camarote arrecadou 5 toneladas de alimentos, quer dizer, a cidade tem potencial de reconstrução solidária. Não tem, André? Não tem, sim. Floriano? Não tem? Está na hora da gente pegar esse potencial de reconstrução solidária e cidadã e colocar o nosso bloco na rua. Porque o que nós vamos discutir o ano que vem da eleição aqui em São Paulo, eu sou paulistana, é qual o caminho que a gente quer escolher, se é a civilização ou se é a barbárie. E aí, André, estava pensando aqui o seguinte, nós costuramos uma frente cidadã ampla e eu diria, irrestrita quando a gente fala de Brasil e de São Paulo. E eu acredito que, politicamente, esses acordos vão ser respeitados, né? Espero que sim. Esperamos que sim, sem dúvida. Esperamos que sim. Né, Floriano? Sem dúvida. Esse é o caminho. Sim. André, bem brevemente, para a gente encerrar esse tópico, você falou da Cracolândia, a Roseli também, e ela destacou essa necessidade de juntar todos os atores sociais e definitivamente colocar uma solução para esse problema, porque isso, de fato, vai ser usado, explorado, infelizmente, né, pela política. Eu vou trazer a solução para uma coisa ou para outra, porque a gente tem uma outra situação além da Cracolândia, que é uma chaga da cidade de São Paulo, que é a população de rua que não para de crescer. Então, não temos só aqueles na vulnerabilidade por conta de drogas, por conta de álcool, mas aqueles que foram para as ruas porque perderam seus empregos, porque perderam a sua renda, e eles precisam voltar para o mercado de trabalho, mas quem mora na rua não tem endereço, e quem não tem endereço não vai voltar para o mercado de trabalho. E a política tem que dar um jeito nisso, isso vai estar na agenda da eleição 2024, certamente. Sem dúvida, e você vê a degradação do centro de São Paulo, República, por ali que eu circulo bastante, realmente, antes da pandemia, você tinha uma tentativa de recuperação, né? Que envolvia a sociedade civil, governos e tudo mais, e a coisa desandou, e hoje é assustador. Agora, é um trabalho de longo prazo, não pode ser afogadilho, não pode ser assodado, e tem que ser sério. E espero ver o próximo governo, seja quem for, o próximo prefeito, junto com o governo estadual, o governo federal, tentando encaminhar soluções para essa chaga, como você falou, que é a questão da população de rua que cresce a olhos vistos. 12h39, a gente segue por aqui, programa Gente que Fala no Ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV também, a nossa transmissão e redes sociais. Bom, a jornalista Roseli Tardelli, que está aqui com a gente nessa nossa conversa, lançou em 2003 a Agência de Notícias da AIDS. Esse portal divulga diariamente dados de interesse público e tornou-se referência sobre o tema. E hoje, graças aos avanços da ciência, a infecção pelo HIV deixou de ser uma sentença de morte, mas o contágio segue crescendo. E o convívio, tanto com o vírus quanto com o estigma da doença, continua sendo muito difícil. Roseli, 20 anos, então, do seu trabalho aí frente à Agência de Notícias da AIDS, o que mudou de lá para cá, basicamente? Olha, mudaram as tecnologias para que as pessoas que vivem, que se infectem, né, que se infectaram com o vírus que causa AIDS, com o HIV,
pudessem ter uma condição de vida que não a mesma que, por exemplo, a minha família vivenciou há 26 anos atrás. Então, hoje nós temos, o Brasil tem mandala da prevenção, tem a profilaxia pré-exposição, tem a profilaxia pós-exposição, tem a camisinha interna, externa, a camisinha masculina, feminina, enfim. As tecnologias para que as pessoas vivam melhor existem, né? Eu acho que a partir da entrada dos antirretrovirais no cenário da AIDS no mundo em 2006, e o fato das pessoas terem condições de viver com uma doença que foi se cronificando, é uma ação bastante importante para a gente trazer aqui para a nossa conversa. Mas se a gente for fazer uma análise mais séria de tudo isso, o que perpassa a situação da AIDS nesses 40 anos? O preconceito, né? Vamos fazer uma analogia com HIV e com a questão dos moradores de rua, com as pessoas em situação de rua e com as pessoas que estão, infelizmente, dependentes do crack, aqui na nossa cidade, que é a cidade de São Paulo. O que tem acontecido? É a falta de um olhar mais solidário, mais cidadão e mais inclusivo, tá certo? Isso precisa acontecer. Esse olhar que nós tivemos quando a gente fala do tema que me fez fundar a agência, eu fundei uma agência de notícias porque perdi um irmão e foi, acho que, uma das maiores perdas da minha história afetiva, não é? Acho que nós temos as nossas histórias afetivas e o que faz a gente mudar, os marcos que fazem a gente mudar na vida, e esse foi um grande marco. Os convênios atendem AIDS hoje no Brasil também, por conta bastante da nossa atuação e tudo mais. O que faz a gente mudar na vida? Quando a gente tem uma situação limite, né? E essas situações limites que nós estamos enfrentando hoje no mundo, quando a gente fala das questões climáticas, que a gente enfrentou no mundo quando nós vivenciamos a Covid e que nós enfrentamos ainda no mundo quando a gente fala de desigualdade social, tá certo? De inclusão e de possibilidade de que mais pessoas possam comer esse bolo que a gente come, às vezes com muita tranquilidade, é o que tem que mudar. Então, o século XXI é um século que está aí para que nós possamos vivenciar a nossa condição de seres humanos de uma outra maneira, né? A gente aprendeu com a pandemia, quem não aprendeu, aprendesse, que nós precisamos lidar com tudo diferente, porque nós queremos construir um mundo melhor, onde caibamos todos, né? Os corintianos, os palmeirenses, os bolsomínios, as pessoas mais de centro e de esquerda. Então, essa pacificação que precisa acontecer no Brasil, que a gente está vivenciando, e o trabalho hercúleo, que essa frente democrática, que o Floriano está lá, que o nosso governador, nosso ministro Geraldo Alckmin está lá, que tem tanta gente lá, nossa ministra Marina Silva está lá, nessas 11 mulheres, a nossa ministra da Saúde, a nossa ministra do Esporte, a Sônia, a ministra Marina, quer dizer, essa grande possibilidade que o Brasil está fazendo, está tendo de fazer mais e melhor e fazer diferente. Acho que isso é super importante que estamos vivendo e a gente não vai deixar passar essa oportunidade, viu, gente? Como nós não deixamos passar da AIDS. Então, é isso. Nossa agência faz 20 anos esse ano, estou estudando aí a possibilidade de fazer um prêmio, tem bastante coisa para esse segundo semestre, mas o que mais importa de tudo isso é a nossa necessidade de nos tornarmos pessoas e almas melhores com o que a vida nos traz. Roseli, o Brasil se tornou referência, né, na questão da AIDS, porque na hora de optar por prevenção e tratamento, partiu para as duas coisas, né? Diferentemente Sim. de muitos países que optaram ou por uma ou por outra ou por absolutamente nada. A partir do seu trabalho que você desenvolve na agência, tem alguma coisa que o Brasil ainda não alcançou e que a sua agência está ali fazendo o seu trabalho para que o país adote e que seja, mais uma vez, pioneiro nesse assunto? Olha, o relatório do NAIDS, que saiu recentemente, está dizendo que uma pessoa morreu a cada minuto por doenças relacionadas à AIDS em 2022. Ou seja, 630 mil óbitos no mundo. Então, parece que a questão do HIV está resolvida, e não está. Acho que o nosso grande gargalo acaba sendo a questão da prevenção, que a gente fala pouco deveríamos falar mais de prevenção, e a gente fala mais de respeito à orientação, né? A gente tem aí um trabalho hercúleo aí do governo Lula, no sentido de estar conseguindo negociar com o Congresso e tentar trazer esse Congresso para uma ação mais cidadã, mais solidária, quando a gente fala
de um Brasil melhor, um Brasil que todos queremos construir, mas as questões relacionadas à sexualidade, à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, das relações homoafetivas, parece que ainda estão embaixo no tapete quando a gente fala do Congresso Nacional e de costumes mais conservadores. Nisso nós precisamos avançar, porque isso está absolutamente ligado a ações de prevenção que todo mundo precisa ter e vivenciar quando a gente fala do século XXI e de um Brasil melhor, de um Brasil sem preconceito e de um Brasil sem HIV. Isso é fundamental, né? A gente vivencia isso todo dia, Floriano sempre foi nosso parceiro, o Ministério da Saúde agora tem sido mais parceiro e mais presente nas atuações que nós temos, mas o nosso grande desafio é respeitar como cada um quer viver a sua sexualidade, o seu amor, a sua afetividade, e a gente também fala mais de prevenção e fala mais de acolhimento, de inclusão e das pessoas viverem como elas querem viver, né? Isso é um grande desafio para todos nós. Floriano Pêsaro, sua percepção sobre esse nosso tema. Olha, acho que nós estamos passando por um processo de reconstrução mesmo. Tenho conversado muito com vários atores e políticos, mas não só políticos, da sociedade civil organizada, né? Eu lembro que o Dr. Geraldo Alckmin, eu chamo ele de Dr. Geraldo, mas nem todos, a maioria conhece por Alckmin, né? Mas eu lembro que o Dr. Geraldo sempre dizia o seguinte: a gente erra menos quando escuta mais, né? E se escutar o programa Gente que Fala, ainda erra menos ainda. Mas então é preciso ter diálogo. É a segunda vez que eu trago essa palavra aqui para o nosso debate, né, André? Diálogo, 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 conversar, conversar, conversar. As pessoas não precisam ter o mesmo ponto de vista. Elas precisam ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Isso chama empatia. Os nossos desafios são enormes. Pessoas como o trabalho que a Roseli Tardelli faz na questão da AIDS é um negócio extraordinário, né? É uma missão de vida. Então, ela tem isso como uma forma de contribuir sobremaneira na sua existência aqui entre nós para um futuro melhor. Se cada um pensar um pouco mais, né, de forma coletiva, a gente vai avançar mais. E é importante, eu tive agora nos Estados Unidos, só fazer um comentário em relação ao tema anterior, população em situação de rua. Eu tive agora nos Estados Unidos a trabalho, visitando 2 feiras em que o Brasil tem uma participação importante do setor de couro. O Brasil, Roseli, a despeito da questão que a gente discute aí de sustentabilidade, do veganismo, né? O Brasil tem o maior rebanho do mundo e é um dos maiores produtores de couro do mundo. No entanto, o couro mais apreciado do mundo é o couro italiano, que não produz uma peça de couro, não tem uma vaca na Itália, né? Então, é curioso, porque todo couro brasileiro que vai para lá e ali tem uma marca, né, que o couro italiano é o melhor couro do mundo, tal, é o design. Igual o café, né? Igual o café. Igual café de Colômbia. Café da Colômbia. Você entra no Starbucks, é café da Colômbia, só que o café é brasileiro, né? Então, mas eu dizia isso pelo seguinte, para voltar no tema social, a questão da população em situação de rua, André, está no mundo inteiro, é um negócio assim assustador. Eu acabei de voltar uma semana em Nova York a trabalho, e impressionante a questão da pobreza pós-pandemia. Impressionante. Esse é um desafio universal. E esse é o desafio visível, que estão nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Fora a pobreza que a gente não vai enxergar, que está na África, em parte na Ásia. Na Ásia, em parte do Sudeste Asiático, em parte da Ásia, né, nos países árabes, né, que essa pobreza sequer é registrada, né? Então, assim, nós temos problemas imensos aí, desafios imensos a serem enfrentados. E eu acho que a saída para todos eles é a troca de informação, o diálogo. E eu queria deixar por último aqui, Mauro, registrado. É preciso sempre, e não podemos esquecer, levar em consideração a ciência. Lá em Nova York eu tive com a cientista Natália Pasternak, que é um orgulho, é minha amiga de adolescente, né? A Natália é da comunidade judaica, assim como eu. A Natália é uma pesquisadora, é presidente do Instituto Questão Ciência, e ela falou, Floriano, é fundamental que a gente
acredite na ciência, acredite na pesquisa, né? Invista. O Brasil investe pouco em pesquisa, investe pouco em ciência, porque nós temos que estar do lado dos fatos comprovadamente científicos, né? E não do achismo, do charlatanismo, do voluntarismo, né? que muitas vezes de crenças absurdas, né? Que a gente teve recentemente aqui no Brasil, até teorias de terraplanice, né? Da terra plana e tal. Então, são barbaridades. É isso, quer dizer, no fundo, assim, a ciência. E ela deve ser ensinada desde a primeira infância. Perfeito. As crianças têm que aprender que o mundo, especialmente o de hoje, né? Porque a gente podia falar lá de Galileu Galilei, mas o de hoje, especialmente, é um mundo que está lastreado no conhecimento. E o conhecimento vem da ciência, e nós temos que valorizar isso. É interessante, né? Mas todos os planetas são redondos, né? Só a Terra é que é chata, Plana. né? Mas vamos... Esse foi o maior absurdo que nos aconteceu, essa situação de negacionismo que nós vivenciamos nos últimos 4 anos. Isso atrasou o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento afetivo, intelectual, moral, sabe, do Brasil, acho que uma década. Então, é isso aí, está na hora da gente colocar, acho que já estamos colocando a mão na massa e o pé na rua, tá certo? E estamos refazendo a nossa história. Ainda bem que a gente pôde viver, não é, André? Não é, Floriano? Não é, doutor Vicenzo? Não é, Mauro? Para vivenciar tudo isso aí, ainda bem. Para a Terra parar de ser chata, né? Em todos os sentidos. Pois é. A terra plana, honestamente, eu não posso negar, adorei. Eu Vamos adoro. falar. Os terraplanistas eu adoro. Adoro. A sua coisa que mais me dá bom humor. Eu, quando estou triste, boto um cara que fala de terra plana, eu fico de bom humor. Doutor Vincenzo, vamos falar sobre o seguinte. Eu sou cínico, não é? Mas é assim, me dá bom humor, porque como é possível que um cara seja assim? Burro. Temos fotos, tem um cara que tirou foto da bala. Não, porque ele foi uma coisa que eles fizeram em Los Angeles, em Hollywood, toda ali, não vê que está ombra, o cara está sem ombra. Só o tempo que eles gastam, que se trabalhassem, seriam ricos. Doutor Vincenzo, vamos falar sobre um tema aqui que a gente já... Só uma coisa para o doutor Floriano, que o couro italiano é feito com couro, com pele brasileira, mas é o trabalho que avalença mais. Aí, a Apex poderia ser parte para dizer, vamos pegar, sendo que também os ácidos que são utilizados para trabalhar o couro são de árvores que estão no Paraná. Então, todo produto brasileiro, só a mão de obra. Seria só pegar essa mão de obra e trazer para o Brasil. Que me parece que é um trabalho da Apex. Perfeito. Não, mas é sobre isso, né? Nós não podemos ir contra os fatos. O mundo inteiro quer comprar couro da Itália. Tem algum motivo por isso, né? Mas o curioso é que um terceiro da população brasileira é italiana, então nem vamos substituir a mão de obra. Exato. Até o senhor Pésaro, desde que segue a comunidade de Ferrara, desde aquele lugar. Exato. Minha avó era romana e meu avô milanês e meu pai nasceu em Milão. E eu tenho então não, italiana. Essa coisa ruim, doutor, me desculpa. Essa coisa ruim. Mas tudo dá certo com a parte romana. O Floriano vai ver os italianos conseguiram fazer um marketing melhor que o nosso, nesse momento, em relação especificamente ao couro, né? Também a bresaola é feita com carne brasileira. Olha aí. É o seguinte, faltando 6 minutos para 1h da tarde agora, eu vou partir para as perguntas da nossa audiência. Tem uma pergunta aqui para cada um e, por gentileza, eu queria a objetividade de todos para a gente conseguir responder a todas, porque senão alguém vai sobrar e aí a audiência fica bastante triste. Eu começo com o doutor Vincenzo. Marcela Cabrini, no Facebook, como fica o equilíbrio entre controle de imigração e a falta de mão de obra barata na Itália? É a pergunta dela. Bem breve, doutor Vincenzo.
Que onde fica equilíbrio? Não tem equilíbrio, não temos, não temos mão de obra barata na Itália, porque aquela chamada de obra de mão barata, de verdade é proibida por lei. Então, é uma coisa que é feita fora da lei. Então, não tem equilíbrio. Quando um cara é pego, vai pagar aquilo que tem que pagar. Não existe possibilidade de trabalhar sem ter um contrato, sem ter carteira assinada, sem ter tudo isso. O problema da Itália é exatamente aquilo que chamamos de cunho fiscal, ovvero a diferença entre quanto é o ganho do trabalhador e quanto é o custo do trabalhador. Esse é o problema. As pessoas que chegam de barco, que depois seriam o italiano de 150 anos atrás, porque não tem diferença, só que seria importante lembrar que uma vez aquelas pessoas, aqueles homens, mulheres, meninos que chegam na Itália, uma vez era o italiano que chegava no Brasil, ou que chegava na Bélgica, ou que chegava nos Estados Unidos. Então é que o italiano se tornou, entre aspas, rico e se esqueceu de quando era pobre. Não tem equilíbrio no sentido que não temos trabalho para todo mundo. A Itália é uma das nações mais acolhedoras também, porque os outros países europeus se recusam de acolher. Essa é a única que está acolhendo do lado balcânico é a Alemanha, mas a França, agora, com várias desculpas, com várias motivações. Então, essa é a questão. Pergunta aqui para o André César, vem da Patrícia Rodrigues. André, com brevidade também, o que podemos esperar do Congresso Nacional nesse segundo semestre? O governo pode contar com um centrão mais amistoso? Patrícia Rodrigues aqui pergunta. Olha, o centrão vai ter que... A negociação tem que ser muito intensa, muito forte, e ainda não vimos isso. Inclusive, a reunião marcada do Lula com o Lira foi adiada, né? A reunião que está todo mundo esperando. Então, mas, de todo modo, você tem uma agenda montada. Você tem a reforma tributária no Senado, você tem a conclusão do arcabouço fiscal, você tem o CARF no Senado, tem essa agenda verde, que já falamos aqui, e tem a agenda social também, que é uma vocação do governo Lula, historicamente. Então, tem muito o que trabalhar, e esses problemas que nós listamos aqui ao longo do programa estão aí, tem que ser abordados, mas o Centrão tem que fazer parte para a governabilidade. É isso. Roseli, olha só, a Daniela Neves no YouTube, pergunta muito bacana dela. Ela diz o seguinte, que há 10 anos, num evento comemorativo dos 10 anos da sua agência, da AIDS, você disse a seguinte frase, o seu sonho era publicar a manchete, né? Chegou a cura, acabou o preconceito. Aí a pergunta dela, esse dia está próximo ou ainda segue distante? Ai, menina, infelizmente não está tão próximo, não. É uma manchete que eu gostaria de dar, né? Acabar o preconceito na Terra, a gente tem que ter um aprendizado muito grande, não é? Inclusive o nosso preconceito, até com o Centrão, por exemplo, porque nós temos preconceito com o Centrão que não caminham, não têm os mesmos valores, né, que nós temos de inclusão, de humanidade, de respeito, de acolhimento e tudo mais. Então, é um grande processo evolutivo e estamos caminhando para isso. Demos mais alguns passos nesses últimos 10 anos, mas, infelizmente, a manchete ainda não está próxima de eu publicar. Péssaro, é possível incentivar a economia verde na mente do consumidor de classe média, mesmo que muitas vezes isso implique num custo maior? Quem pergunta é o Francisco Duarte, ele está no YouTube. Eu acho que sim, é preciso. Acho que já existe uma consciência cada vez maior, e não só da classe média, mas também entre os mais pobres, que tem um sofrimento enorme, né, de bens, e que tem uma consciência, às vezes, maior do que aqueles que têm acesso a bens e consumo. E, por outro lado, acredito que seja necessário, de fato, baratear esses bens, né? Nem que para isso seja necessário ter determinados tipos de subsídios. Mas a economia verde veio para ficar, e o mundo tem que ter essa consciência e essa mudança. Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de segunda-feira. Demos o primeiro passo aqui da semana, muito bem dado, com a presença de vocês. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Floriano Péssaro, sociólogo, diretor de gestão corporativa da Apex Brasil, é a agência de promoção e investimento do Brasil, ex-deputado federal. Roseli Tardelli, jornalista, apresentadora, produtora cultural, fundadora da agência de notícias da AIDS. O André César, cientista político, sócio da Road, assessoria legislativa
legislativa, e o Dr. Vincenzo Carossi, advogado, equity partner, é o parceiro de capital, né, do escritório Carossi e Marques Avocati, e também é consultor jurídico do Consulado do Brasil em Roma. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Rádio 365, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, bom programa aí para você, Lucas, nesse super início de tarde de segunda-feira. A gente volta amanhã, então, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. 1 hora em ponto, boa tarde para todo mundo. Tchau, até amanhã.